E aí, gurizada, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, como que foi o meu intercâmbio de high school nos Estados Unidos. Eu fiz uma listinha aqui, gente, porque simplesmente eu vou esquecer de tudo, então para não ficar enrolando tanto. Eu fiz alguns tópicos mais importantes, óbvio que eu não vou falar tudo, também não vou falar, por exemplo, tipo, da minha host family, falar coisas ruins, porque eles andaram meio que dando tchau, oi em português, vai que eles estejam estudando português e entendam, tipo, então não posso falar, por exemplo, que o filho deles é retardado, falei! Gente, eu fiquei sem bateria, tá, então eu gravei um monte de coisa, já não lembro mais o que eu falei, eu vou gravar tudo de novo, tá? É o seguinte, eu vou esse intercâmbio, ele foi há quase 10 anos, então tipo, eu tô velha, tá? Mas como eu nunca fiz nenhum vídeo falando sobre isso, na verdade tem 2 vídeos no meu canal se vocês quiserem procurar. Um vídeo falando mais dos pré-requisitos, essas coisas assim do high school, e um outro vídeo falando sobre morar nos Estados Unidos, curiosidades sobre o país e tal. Mas sobre high school, a minha experiência em si, tipo, minha experiência própria, não, minha experiência própria, ótimo. Mas enfim, nunca falei. Então eu vou falar agora, também tudo que resumido num vídeo. Provavelmente vão ter várias coisas que eu vou esquecer de falar, então quem sabe eu gravo uma segunda edição do vídeo. Mas tudo resumidão, porque eu sei que tem gente que faz diário de intercambista e faz um monte de vídeo sobre esse assunto. No caso eu vou falar tudo mais importante junto num vídeo só. Algumas coisas eu vou falar mais tipo sobre a minha experiência, como que foi, talvez algumas sirvam como dica, talvez algumas sejam bobinhas, mas que eu achei que era legal comentar. Então, é isso. Bom, primeira coisa, já comecei falando besteira, né? Tipo, sobre o restaurante Azteca, que era um restaurante Azteca com Z, tá? Era um restaurante mexicano que eu adorava lá e eles me levavam às vezes e eu era apaixonada. Então, se vocês tiverem a oportunidade de ir, vão. E eu nunca vou esquecer desse restaurante. Então, acho que por isso, acho que marcou a minha viagem. Bom, sobre amigos do Brasil, eu botei aqui porque duas coisas. Primeiro, eu fiz amizades do Brasil, amigos do Brasil lá, e mais ou menos a minha amizade com eles começou porque um dia eu fui pra escola, eu tinha que pegar o ônibus, então eu fui até a parada de ônibus e lá tinha esse brasileiro, e ele me reconheceu como brasileira e a gente acabou fazendo amizade, né, porque eu tinha ido de Havaianas, que lá vocês sabem que Havaianas é chique e tal, e ainda por cima eu tava com tipo uma baby look com a bandeira do Brasil meio estilizada, assim, quase que não parecia que era a bandeira do Brasil, mas enfim, ele olhou as duas coisas e falou, nossa, certo que tu é brasileira, né? Ficamos amigos, e tem um que outro dessa turma que eu ainda tenho contato até hoje. Mas é o que eu queria dizer pra vocês, que é uma dica que eu também fiz, porque uma coisa é falar, outra coisa é fazer, né? Eu ouvi e fiz, que é de não ficar só com amigos brasileiros, é muito prático e fácil e legal. Porém, vocês não vão praticar tanto o inglês e não vão aperfeiçoar como deveriam nesse período que vocês fiquem no intercâmbio. Seja um intercâmbio de um mês, seja um high school, seja um ano, o que for, né? Entenderam? O que mais? Bom, eu fiz alguns passeios, pra ser bem sincera, a família, ela era bem... E eu até hoje, na época, eu odiava eles por isso. Mas hoje eu entendo que eles queriam me proteger, porque eu era menor de idade e tudo mais, se sentiam responsáveis por mim. Mas eles mal deixavam eu ir no mercado sozinha, entenderam? Então era bem complicado. Mas assim, eu fiz algumas coisas. Eu ia pro shopping com uma amiga minha da Itália, que também estava fazendo high school. E a gente ia pra um shoppingzinho que tinha numa cidade ali pertinho de ônibus. E a gente fazia compras e, enfim, comia, tudo aquele negócio pra comer, claro, né? E também eu fui no aquário de... Ah, esqueci de dizer, gente, meu intercâmbio foi em Washington, no estado de Washington, não Washington DC, na cidade de Redmond, uma cidade pequenininha que ficava tipo uma meia hora de Seattle. Então eu fui com a família no aquário de Seattle, era bem legal e tal. Foi a primeira vez que eu vi aqueles peixinhos que pareciam um Nemo e tal, muito legal. Enfim, fiz algumas coisinhas, nada de extraordinário, depois eu comento mais. Bom, eu fiz algumas amizades também da escola. Na época, caso vocês não saibam, eu era muito louca. Eu ainda sou muito louca, mas na época tipo, eu tinha um estilão muito dark, muito gótico, muito louco, meio misturado, baiada com punk, com tudo. Enfim, então obviamente que eu fiz mais amigos que curtiam rock, essas coisas. Então, teve uma vez que eu não sei como que eu convenci minha host family, mas eu fui num show de uma banda muito a fuder, que na época era o máximo. Na verdade eram 3 bandas no show. Enfim, eu fui lá pra Seattle de carro com esse amigo. E, enfim, é uma história muito louca que eu espero que eles nunca entendam eu contando isso em português. Mas enfim, depois eu vou contar o negócio do que eu tinha um namorado e tal. Enfim, eram todos meio conhecidos e eu, tipo, era um triângulo amoroso. Quadrado amoroso, gente. Porque, assim, eu tinha o meu namorado, mas eu também era meio apaixonadinha
por esse amigo, que era meu melhor amigo de lá, e até hoje é meu amigo, e também pelo melhor amigo desse meu amigo. Enfim, uma loucura, e eu tenho contato ainda com os três. Mas enfim, deixa que depois eu conto mais detalhes, se eu achar que devo. Bom, eu adorava ir no mercado, gente, fazer compras com a família e tal. Eu gostava daquele caixa que tu passava sozinha as coisas. Eu ia junto, quando eu tinha que tirar dinheiro, que tinha um caixa daquele meu cartão do Visa Travel Money lá no mercado. E aquelas comidas diferentes, aquelas coisas. Eu adorava, gente. Sério. Outra coisa, eu tinha um amigo da escola também, acho que ele tinha uns 2 anos a menos que eu. E ele, tipo, ele me adorava, assim. Aí um dia ele pediu pra família dele que eles iam ir num restaurante de comida japonesa, enorme, tipo, muito grande mesmo. E ele me levou, a família dele me convidou e eu fui. Legal, foi a primeira vez que eu comi comida japonesa e depois disso eu fiquei quase 10 anos sem comer. Pra vocês verem como eu não sou fã nem a pau. Mas enfim, foi muito legal a experiência e tipo, acho que vai ser da minha vida inteira o restaurante que mais tinha opções de comida japonesa que eu vi. E foi legal. Outra coisa, tinha uma loja online, também tinha loja física, mas mais coisa tinha na online, que era Hot Topic. Eu era apaixonada, não sei se ainda existe essa loja, mas eu comprava, tipo, toda vez que sobrava um dinheirinho do mês, alguma coisa assim, eu comprava aquelas botas, aqueles coturnos, era meio do rock aquela loja, assim, comprava roupa e tal, enfim, me apaixonei, tipo, adorava essa loja, vale a pena comentar, né? Outra coisa, sobre a escola. Resumidamente, porque algumas coisas eu já falei naquele vídeo de curiosidades do país, sobre a escola e tal. Mas assim, lá a gente tinha algumas matérias que eram meio que obrigatórias, mas várias a gente podia escolher. E as que eu escolhi era tipo assim, cultura pop americana, coral, tipo vocal, piano, guitarra, essas coisas. Então assim, tipo, tudo ligado com a música. Eu adorava, gente. Eu fiz várias amizades nessas aulas, e eram aulas descontraídas, eram aulas legais. Só o triste é que, tipo, as provas dessas aulas eram fazer apresentações. Então assim, Então assim, eu ficava muito com vergonha, muito mesmo. E tremia na base. Até hoje cada vez eu tenho mais medo na minha vida, né? Cada vez eu fico com mais pânico, enfim. Mas enfim, foi bem legal. E na aula de guitarra acho que foi na aula de guitarra, eu nem lembro direito, gente. Que eu conheci o meu namorado, que foi meu namorado por quase todo o intercâmbio. Enfim, depois eu conto mais detalhes sobre ele. E também fiz apresentações de coral na escola. Várias coisas, e também aperfeiçoei um pouco dos instrumentos que, pra quem não sabe, eu toco um pouquinho de cada instrumento, mas tô bem parada agora. Enfim, eu aprendi várias coisas e foi legal. Eu acho que eu tô falando muito enfim, mas me desculpem. Enfim, vamos para o próximo. Jogos. Por que eu botei isso? Dos jogos de futebol americano e tal, eu fui, bem legal, apesar de até hoje não entender direito como é que funciona, mas eu fui e gostei. Refeitório. Do refeitório, então o refeitório da escola era legal, era tipo um negócio gigante assim, e tinha as barraquinhas assim com comida, então tipo uma com comida saudável, uma com comida mexicana, uma com hambúrguer, uma com não sei o que, enfim, uma mistureba. Aí você pagava e comia o que queria. Tinha também aquelas máquinas que davam salgadinho, refri, todas essas coisas, e as mesas no meio. Aí tinha aquela história de tipo, chega lá no encontro conhecido. Eu muitas vezes comia fora do refeitório porque eu tinha vergonha de sentar na mesa de quem eu não conhecia. Também tinha, que nem nos filmes, eu achava o máximo e ao mesmo tempo idiota. Tipo, que as pessoas que faziam coisa errada na escola tinham o... Como é que é? Agora esqueci o nome que eles falam no vídeo, né? Da detenção, né? Que eu não sei se é detenção em português, mas enfim. E aí tinham que passar depois do almoço, enfim, e comer... comer caralho, não! Não comer caralho, gente! Eu tô falando nome feio, desculpem. Passar e recolher o lixo das mesas das pessoas que estavam comendo. Enfim, aí todo mundo ria do outro, e uma loucura. E tinha muito bullying, gente. Os caras riam das gordinhas, gordonas, na verdade. Enfim, tipo, eu achava muito triste isso. E que nos Estados Unidos é conhecido porque contra bullying e tudo aquilo lá, mas tinha e bastante. Enfim, não vou mais falar disso que é muita coisa, quem sabe outra hora eu fale mais.
Outra coisa, quando eu fiz aniversário lá, eu fiz uma festa de aniversário brasileira, então eu convidei meus amigos mais próximos e fiz tipo brigadeiro, algumas comidas típicas do Brasil. E eu tinha uma foto, mas isso eu acho que eu não vou achar pra botar aqui no vídeo. E aí comprei uma bandeira do Brasil, coloquei, enfim, foi refrigerante, guaraná, essas coisas. Tinha uma loja do Brasil ali perto da minha cidade e a família me levou pra comprar as coisas. Foi bem legal. O que mais? Ah, então lá, tipo, eu participei do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, Natal, Réveillon, toda essa coisa. Algumas coisas foram legais, outras meio chatas, e algumas coisas bem diferentes do que é aqui no Brasil. Algumas coisas que a gente não costuma comemorar aqui no Brasil, como Thanksgiving. E, enfim, foi divertido, digamos. A experiência, pelo menos, de fazer algo diferente é legal, né? O que mais? Eu fui também com a família quando eles tiraram férias, que eles tipo trabalhavam em casa, eles tiraram férias na hora que eles queriam. Mas enfim, foram pra Oregon, em Seaside, e a gente ficou num hotel e foi bem legal. E tinha nevado um dia antes, e aí tava tipo muito frio, e o meu host father, não é host father, é host father, pronto. Ele me pagou, ele falou, eu te pago $20 se tu entrar no mar com esse frio desgraçado. Cara, eu entrei, tipo, o que a gente não faz por dinheiro? Ainda mais em dólar, né? Cara, dá uma pressão na cabeça, foi muito horrível aquilo. Mas eu fui, entrei no mar, ganhei meus $20, arrasei. E dentro daí no hotel tinha aquela piscina térmica, tal, sauna, bababã, foi trimassa. E depois a gente foi também num fliperama, a gente jogou, fomos na feirinha, foi bem legal. Outra coisa, tinha um restaurante Dairy Queen. Eu não sei se tem Dairy Queen aqui no Brasil, mas na minha cidade, tipo, óbvio, não tem nem McDonald's na minha cidade, quem dirá Dairy Queen, né? Mas a gente ia lá sempre comer e pegar o sorvete, essas coisas, milkshake, enfim. Outra coisa, a minha host family, eu já falei, não vou falar as coisas ruins dele. Tipo, o meu irmãozinho, eu vou falar, porque não tem como não falar, gente. Ele era o demônio, ele tinha 5 anos na época. Ele botava o dedo na tomada, ele tinha um daquele Buzz Lightyear do Toy Story, que fazia tac, 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 tipo com a asinha, sei lá, e ele vinha no meu cabelo e fazia assim, estragava todo o meu cabelo e não usava todo. Ele limpava o cocô com o dedo e passava nas paredes e depois eu tinha que ajudar a limpar. Enfim, umas coisas horríveis. E às vezes eles também estavam, tipo, que chegava uma hora da noite, o meu host father ia pro estúdio de música, que ele tinha um estúdio de música profissional dentro de casa no porão, que aliás eu adorava ir lá cantar, tocar e tal. E ele bebia sua cerveja e ficava horas lá gravando, tocando, bebendo cerveja e tal. E a minha host mother, nesse mesmo horário da noite, ia para a sala, assistia seus seriados, suas coisas divertidas, tomando vodka, Blood Mary, essas porra toda aí, né? E eu não lembro se é Blood Mary ou Bloody Mary, mas enfim, é isso. E aí, eu ficava às vezes meio que de babá do menino. Eu não tinha muita paciência, também era novinha, gente, dei um desconto, né? E ele ficava lá na porta do meu quarto de plantão lá, tipo, a noite inteira. Mas enfim, tem vários detalhes sobre a minha família que eu não vou falar. Obviamente que houveram discussões também, alguns desentendimentos, mas no geral foi tudo tranquilo. A gente superou todos os problemas, enfim. Quando eu saí de lá, eu confesso que eu tinha um pouco de raiva da família, porque eles, tipo, não me deixavam fazer nada enfim, por várias razões. Eu só queria ir pra casa, assim, sabe? Não via a hora de ir pra casa. Chegou o último momento, eu não aguentava mais olhar pra cara de ninguém. E perdi por muitos anos o contato, tanto do meu namorado, quanto dos amigos, da host family, enfim. Mas hoje eu já tenho outra cabeça, porque agora eu sou adulta. Não que eu tenha cérebro de adulto, né, gente? Mas eu, tipo assim, consigo entender o porquê das coisas da época. E hoje eu gosto muito de todos e entendo o que aconteceu e amo eles e tudo mais. Então por isso também que eu acho que não vale a pena comentar algumas coisinhas poucas que aconteceram. E a minha família, de certa forma, eu acho que eles não eram tão responsáveis uma vez, assim, até com filho, com... Eu não sei explicar, gente, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não quero que nunca eles fiquem sabendo que eu tô falando isso. Mas depois que eu fui embora, aconteceram várias coisas. A mãe da minha host mother morreu de câncer. O irmão, que tinha a minha idade, da minha host mother,
sofreu um acidente, ficou, tipo, vegetando no hospital por séculos, eles ficaram responsáveis por ele. Enfim, houveram muitas mudanças na vida deles e muitas responsabilidades novas e, pelo que eu vi hoje, eles estão completamente mudados. Enfim, e mesmo assim eu não estou dizendo que eles não eram bons ou que nada disso, não, eu só estou dizendo que tinha alguns detalhezinhos. Mas também ninguém é perfeito, eu não estou julgando aqui, tá? Gente, vou continuar, porque senão eu já vi que esse vídeo vai ficar tipo meia hora ou mais, né? Mas é que eu quero contar tudo no mesmo vídeo, gente. Se vocês quiserem, assistam. Se não quiserem, não assistam, falou? Que mais, gente? Bom, a alimentação dos americanos eu não gosto de generalizar. A gente sabe que tem muita gente magra e muita gente gorda. Tem pouca gente, tipo, meio termo, pelo menos que eu tenha visto, né? A minha família era, tipo, comilança, sempre comiam fora, porcaria. Nunca quase tinha salada. Se eu queria, eu tinha que pedir pra comprar. Ou eu ia e comprava com o meu dinheiro, enfim. Mas não vou generalizar, porque, por exemplo, na casa da minha sogra, da época, tinha salada, tinha coisa saudável também. Então, tipo, eu não vou generalizar e dizer que todos comem mal, tá? Bom, eu tinha que ir na casa ajudar um pouco, então às vezes eu botava a roupa pra lavar ou tirava quando terminava na secadora, dobrava as roupas, ajudava, a gente se reunia, eu e ela, uns certos dias da semana, e eu e ela fazíamos juntas, dobrávamos as roupas, enquanto a gente assistia seriado, então era legalzinho. E eu também passava aspirador na casa, ajudava a lavar a louça, botar coisa na dishwasher e tirar. Essas coisas assim que, tipo, acho que não tem problema nenhum, afinal tá convivendo na casa da pessoa e não querer ajudar é meio feio, né? Enfim, o que mais? A cidade que eu fiquei então, que era Redmond, era legal, era uma cidade pequena. Eu quando cheguei achei o máximo, as casinhas eram todas diferentes, bonitas, sem cerca, achava o máximo, tipo, se sentia muito seguro e tudo mais. A minha casa ficava tipo, põe 1 quilômetro, não, nem isso, sei lá, 1 quilômetro mais ou menos, a pé até a parada de ônibus, onde eu pegava o ônibus pra ir pra escola. Eu ia e voltava de ônibus e eu consegui um cartãozinho na escola, que acho que se a sua casa ficasse a mais de 2 milhas da escola, você conseguia o cartão. Ai, eu tô falando você, não tô mais falando tu, gente. Eu tô muito tempo em São Paulo, eu preciso sair daqui. Enfim, e aí eu ganhava o cartãozinho de transporte gratuito enquanto eu estava na escola lá, né? Pelo que eu sabia, eu só podia usar no horário da escola. Nos outros horários eu tinha que pagar. Que mais? Lá chovia muito. Você sabe que é a região onde foi gravado o filme, a saga Crepúsculo, porque os vampiros não podiam ir no sol, aquela coisa toda. Então, por isso, na vida real também é assim lá. Quando eu tava lá, deu um recorde de tipo 2 meses que chovia todos os dias. Então, pra vocês terem uma ideia de como depressivo é isso lá. Mas enfim, eu gostava de lá mesmo assim. Que mais? Eu também ganhei uma maquininha de costura lá e eu costurava, fazia umas enjambrações, assim, umas coisas muito loucas. E ia com a minha host mother na loja, que na época a mãe dela, que hoje é falecida, eu adorava ela. Ela trabalhava numa loja de tecidos, de costura, então eu comprava os patterns, os modelos, tá, das roupas, os tecidos, elásticos, né? Inventava umas costuras, umas coisas loucas. Depois eu trouxe a máquina pra casa. Uma coisa que me irritava muito era que eu tinha que ajudar no negócio da louça e tal. E o menino tinha muitas mamadeiras, tipo umas 15 mamadeiras. E até que não sujava todas, a host mother não pegava e juntava. Então ficava tudo escondido no quarto dele, embaixo da cama, aqui e ali, com aquele leite apodrecendo. Vocês têm noção de que horrível que é o cheiro do leite podre, né? E depois ela colocava na pia pra lavar. Aí eu quase vomitava toda vez que eu tinha que lavar aquilo. Em vez de quando o menino terminava, no mesmo dia, no outro dia de manhã, já colocava na pia e botava água dentro, aí pronto, já tava tudo resolvido, era fácil de limpar, não tava aquele leite coalhado. Entenderam? Enfim. E também uma coisa que eu achava interessante e boa pra mim, né, que lavava a louça, eles usavam pratos descartáveis, essas coisas, em vez de pratos normais, aí não precisava lavar, era só usar e botar fora, né? Muito massa. E também eles me deram vários presentes de Natal, de aniversário, disso, daquilo. Me davam vários presentes. Nossa, tipo, eu pensava, onde estou? Muito bom. E que mais, gente? Eu também fui uma vez na feira com a minha host mother e a minha host grandmother. E elas
me deram, ou eu comprei, não lembro, um negócio daquele redondo, tipo tear, não lembro como é que chama, de fazer tipo um tricô, assim. Aí me ensinaram a fazer manta e touca e eu fiquei naquilo, assim, me apaixonei. Fiz muitas e trouxe pra casa depois. Aconteceu uma coisa muito triste que eu nunca mais consegui recuperar, que foi, eu ganhei uma guitarra muito a fuder, roxa, perfeita, com aquele case que parece um caixão, sabe, dentro igual um caixão e tal. E aí eu coloquei dentro também um monte de lã cara e chique e mantas que eu tinha feito e tudo. Fechei, paguei $100 a mais pra levar no avião junto pro Brasil e extraviaram minhas malas, minha guitarra, tudo. As malas eu consegui recuperar depois e a guitarra nada, então até hoje eu sinto por isso. Não consegui resolver mesmo o problema. E depois eu me estressei e desisti de pedir, tipo, aqueles, como é que chama? Eu gostava nos restaurantes que eles davam refil de refri, tipo, tu paga um refri, eles te dão no copo, acho que daquelas maquininhas, né? E depois vão te dando refil de graça até que tu queira tomar. Eu acho muito massa isso. Que deve ser até hoje assim, né? E que mais? E tinha o yearbook, né? Que é o livro do ano da escola. Eu comprei, eu tenho. Atrás vem um CD com imagens da escola daquele ano, apresentações, aquele negócio das cheerleaders, aquela coisa tudo muito americana, que eu acho muito a fuder, e eu dei o meu yearbook pros meus amigos, meu namorado, assinarem, toda aquela coisa show de bola, né? E que mais? Se vocês forem fazer high school, pelo amor de Deus, no primeiro dia, primeira semana de aula, vão bonitinhos, arrumadinhos, né? Porque eu fui um trapo, e aí chego do nada e diz, você tem que ir lá tirar a foto pro yearbook. Fudeu, tipo, pro cartãozinho da escola, enfim, é tudo a mesma foto. Eu me ferrei, gente, porque eu saí horrível na foto, horrível, você não tem noção. Traumatizei forever, então se eu soubesse, eu teria me arrumado mais, né? Que mais? Negócio dos jogos, então às vezes se juntava todo mundo como é que chama? No ginásio lá grandão, aí tinha alguém que cantava o hino dos Estados Unidos que eu acho o máximo, aquele hino eu amo, aí chamava aquelas que cantavam fodonas do vocal da escola, do coral, e cantava, e todo mundo batia palma, aquela coisa muito a fuder. As cheerleaders, aí uma vez foi os cheerleaders, tipo, os homens imitando as cheerleaders, muito engraçado. Sério, nunca vou esquecer de nada disso. Que mais? Uma vez, duas vezes aconteceram coisas loucas. A primeira, que uma pessoa foi lá e puxou o negócio, botou, tipo, um negócio de fogo no negócio do incêndio lá, e aí deu aquele sinalaiada toda e não sabia o que estava acontecendo, e mandaram todo mundo pro campo de futebol americano lá fora, naquele frio desgraçado, com neve, com tudo, até descobrir se estava pegando fogo mesmo ou não, enfim, tipo, aprontar um dessas, muito de filme. E uma outra vez também tinha, aí era sério, tinha um suspeito andando pelas ruas lá, pela vizinhança, e avisaram a escola, aí fecharam todas as portas, não podia ir no banheiro, enfiavam todo mundo no fundo da sala de aula, escondidos atrás das classes, todo mundo juntinho, assim, tipo, por uns 40 minutos, gente. Ou mais, não lembro, mas o babado geral, né, muito de filme esses negócios. Que mais? Outra coisa que era clássico lá da minha família, acho que de todas lá, eles têm mania de passar tipo um veneno, um negócio na calçada. Eu não sei direito pra que é. Mas enfim, então quando chega em casa, tem um armário na entrada da porta, pelo menos da minha família tinha, onde você deixa o calçado sujo e pega uma pantufa, alguma coisa que tu deixa sempre ali. Porque daí tu vai andando pela casa sem espalhar no carpete o veneno, principalmente quando tem criança que engatinha essas coisas, senão pode botar a mão no veneno e na boca, enfim. Tipo, muito louco, mas foi muito difícil pra eu acostumar, porque eu sempre tava acostumada a andar de calçada dentro de casa, né? E tem o carpete, que é foda, né? O que mais? Então todas as casas têm calefação, essas coisas vocês já sabem, não preciso falar, né? Eu fui numa festa, homecoming, que era tipo um prom, assim, um negocinho que se veste super chique, vai lá, foi uma bosta, mas enfim, só pra vocês saberem. Que eu fui, aí tinha as dancinhas, a galera indo de limusine, aquela coisa a fuder, né? Outra coisa que a maioria do pessoal ali, pelo menos do terceiro ano e tal, que era menor de idade, tinha um carro, iam pra escola de carro, porque você sabe, com 16 anos já pode dirigir nos Estados Unidos, então era muito louco ver isso, porque eu era uma criança, nem podia imaginar em dirigir ainda, né? Quanto ao inglês, o meu inglês em 2 meses já começou a ficar bom, e eu comecei a ficar fodona, assim,
Mas quando eu cheguei, eu achava que sabia, tanto que eu escolhi os Estados Unidos porque eu estava estudando inglês americano e não britânico, porque falavam pra eu ir pra um outro país que era inglês britânico. Eu disse, não, que eu falo inglês americano, senão vai ser confuso. Achando que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia merda nenhuma. Aí eu cheguei na escola, na primeira semana foi horrível, não entendia nada. Pegava os papéis que as professoras me davam, entregava tudo pra minha host mother e pedia socorro. Entenderam? Mas eu me esforcei, falei bastante inglês, né, tentava perder o medo pra praticar, fui atrás de aprender. E, enfim, quando eu saí de lá, eu falava, tipo, fluente, entenderam? Bem fluente. Também o meu namorado foi uma coisa que me ajudou muito, porque eu praticava tudo, eu perguntava tudo pra ele, enfim, foi muito bom pra mim isso. Uma vez, enfim, vou falar do meu namorado um pouquinho. Eu conheci ele, não lembro como, acho que foi na aula de guitarra, sei lá, acabei pegando o contato dele, MSN, que na época era MSN, né? Enfim, a gente foi se falando e tal. Resumo, a gente começou a namorar na internet, tá? Eu achava que ele nunca ia olhar pra mim, que ele era meio, tipo, popstarzinho, assim. E ele, na verdade, olhou e me quis, enfim, a gente começou a namorar pela internet. E no dia seguinte, ele chegou e, tipo, me abraçou e tal. A gente começou a namorar. Você sabe como é que é americano, muito louco, né? A gente começou a namorar e ele me abraçava e a gente nem tinha ficado. A gente foi ficar a primeira vez na aula de guitarra, tá? E adivinha, a gente tava ficando e chegou o professor de guitarra na hora e, obviamente, nós loucamente de olhos fechados e não vimos. E o professor de guitarra chegou e fudeu com nós, mandou a diretoria, tudo. Não tem noção, cara. Falando em diretoria, vou falar. Eu também fui uma vez pra diretoria, porque falaram que eu tava com a saia acima da altura do que podia. Só que eu usava tipo umas meia calças embaixo que eram muito grossas. Tipo legging, era como se eu tivesse de calça, entenderam? A saia era só uma cobertura. Mas não podia. Então, queriam me mandar pra casa, porque eu não tinha, porque todo mundo tem uma muda de roupa no locker. Eu vou saber que era pra ter uma muda de roupa no locker. Eu não tinha. Então queriam me mandar pra casa por causa da saia, mas aí deixaram, avisaram a minha família e disseram que eu nunca mais podia ir com aquela altura de saia, enfim, ridículo. Porque as cheerleaders podiam ir com aquela saia que tipo parecia meio rabo. Mas enfim, deixa quieto, né? Eu fazer o que? Se eu sou pobre, coitada, eu não posso, né? Mas enfim, que mais, gente? Uma vez eu tive que fazer uma apresentação de guitarra, foi muito bonitinho que eu fiz eu e o meu namorado, uma dupla. Eu fazia a base e ele fazia o solo, muito chique. Outra coisa, eu fui no cinema já com ele, acho que eu fui com a minha sogra também, não lembro. Enfim, outra coisa, a escola, não sei se eu comentei, era de manhã, começava tipo umas 8 horas e ia até de tarde umas 2h30. E aí eu almoçava lá e ficava direto até acabar a aula. E as cheerleaders, esse povo aí ficava tipo, ia de manhã, 5 da manhã, ficava praticando, o pessoal dos esportes e tal, até começar a aula, depois da aula fazendo trabalho voluntário, fazendo pesquisa, tipo, os caras muito foda, não é por nada que os americanos são foda, né, gente? Eu tiro o chapéu, olha. Então, eu fazia muita coisa com meu namorado, gente, agora eu vou falar dele porque, tipo, acho que acabou o mais importante. Ele era de um ano a menos que eu na escola e assim, foi muito bom pra mim ter namorado com ele, porque a gente fazia muita coisa juntos e graças a ele que eu conheci algumas coisas também e que eu aprendi bem o inglês e que eu tive uma companhia lá. A gente fazia várias coisas, a gente saía, a gente ia passear, a gente ia comer junto, ele ia na minha casa, a gente jogava videogame, era muito louco, a gente fazia muita coisa, a gente se dava super bem. Eu confesso que no final do intercâmbio eu já tava tipo saco cheio, porque eu enjoo das coisas. Então eu já não tava mais aguentando ele, mas depois que eu fui embora, aí eu não tava mais com esse sentimento. Mas enfim, foi muito lindo e depois eu fiquei, como eu comentei antes, eu fiquei um tempo sem falar com ele, com a minha família, né? Depois de anos eu consegui o contato dele, a gente voltou a se falar, a gente se fala agora de vez em quando, porque não tem como se falar todo dia, porque a gente não tem assunto pra todo dia, vocês entendem, né? Mas eu espero rever ele um dia, e os meus amigos, minha host family. E ele, hoje, ele tem uma gravadora própria dele, e ele toca por aí, e ele gravou já 1 ou 2 CDs. Ele me mandou
por correio o CD novo dele e tudo. Foi bem legal. Enfim, gente, coisas da vida. Eu fico triste de estar velha, porque eu gostaria de ser ainda novinha e ter mais experiências como essas. E eu era outra pessoa na época. Hoje eu sou muito mais medrosa, muito mais travada, muito mais... Eu sempre fui um pouco assim, mas na época eu era muito mais assim, aproveitava a vida muito mais do que agora. E eu espero, quem sabe nessa vida ou em outra, voltar a aproveitar assim a vida. Perder um pouco do meu medo e me sentir bem, entenderam? Mas enfim, gente, desculpem, o vídeo ficou enorme, mas vocês entendem, né, que eu quis falar tudo no mesmo vídeo, eu nem falei tudo, provavelmente eu vou lembrar de mais coisas, mas é a vida, né? Espero que vocês tenham gostado, que tenha tido alguma informação útil pra vocês, ou curiosidade que vocês gostaram. Se gostaram desse vídeo, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!